Boa tarde, amadas inteligências. Vamos ao bônus. História de Moisés do Nilo. Este texto é um texto de reforço. Este vídeo é um vídeo de reforço. É o vídeo bônus. Neste vídeo conjugaremos duas narrativas. A narrativa bíblica, o capítulo 33 do livro do Êxodo. 3 tópicos importantíssimos para compreendermos sobre o caráter de Deus do Antigo Testamento, a compreensão humana sobre Deus no tempo de Moisés, há 3.300, 3.200 anos para trás em relação a nós, e para compreendermos principalmente sobre a essência divina do caráter de Moisés. Capítulo 33 do livro de Êxodo, no livro do Êxodo. O outro texto é o texto de biografia sobre Moisés, do historiador Henry Thomas, em seu livro A História da Raça Humana. Moisés, o príncipe que se revoltou. Trata-se de um texto de um livro de história. Portanto, é uma narrativa que é constituída a partir de investigações científicas. Trabalharemos estes 2 textos neste vídeo. São textos longos, mas trata-se de um exercício de concentração e, principalmente, um exercício de expansão da nossa capacidade de leituramento. Avancemos e que Deus nos guie em boa condução neste exercício intelectual. Amém. Avancemos, Escola de Campeões. Um cafezinho. Que Papai do Céu nos guie em boa condução, para alcançarmos bom termo e boa compreensão. Capítulo 2 do livro A História da Raça Humana, do historiador Henry Thomas. Moisés, o príncipe que se revoltou. A maior parte dos povos primitivos não existe mais. Alguns continuaram numa existência bem precária, mas degeneraram a tal ponto que, durante séculos, não produziram um único grande homem, uma única grande personalidade. Houve, porém, 3 povos que não só conseguiram sobreviver, mas ainda exerceram uma grande influência muito poderosa sobre a civilização humana, através de todos os tempos, até a presente data. Esses 3 povos são o chinês, o hindu e o hebreu, judeu. Quando procuramos estudar as várias razões da sobrevivência desses 3 povos, chegamos a uma conclusão surpreendente. Verificamos que os chineses, os hindus e judeus foram os primeiros povos da antiguidade a reconhecer um novo tipo de herói, um novo tipo psicológico de herói. O herói profeta, o herói pacifista, o herói estabelecedor da cultura da paz, em contraste com o herói guerreiro, que todos os demais povos adoravam. Nos primeiros dias de sua história, essas raças certamente não eram menos belicosas que suas vizinhas. O alimento era muito escasso naquele tempo, e todos tinham de lutar desesperadamente para obter o seu quinhão, a sua parte para a sobrevivência. Mas em breve, os 3 povos mencionados, o chinês, o hindu e o hebreu, começaram a produzir e a honrar um grupo de homens que sonhavam com a paz e a pregavam, enquanto todos os outros povos persistiam em suas conquistas belicosas através de guerras. Povos que faziam guerras contra outros povos para submetê-los à escravidão e conquistar suas riquezas. É uma economia que funciona a partir da lógica da guerra. A guerra é uma atividade estatal perene e de continuidade para sempre. Era um tipo de serviço público o exercício da guerra.
Princípio da continuidade dos serviços públicos belicosos e de guerra. Podemos reinterpretar assim. Confúcio, Lao Tse na China, Buda na Índia, Amós, Isaías e uma série de outros entre os judeus foram os homens que lançaram as sementes de um novo desejo nos corações de seus povos. O desejo de viver e de deixar viver. O desejo de se alcançar relações pacíficas com outros povos, para que a economia alcançasse estabilidade. Isso é lógico, isso é inteligentíssimo. Em tempos de paz, as relações econômicas são estabilizadas e a economia se desenvolve. Na confusão, só retrocesso. Na guerra, então, nem se diga. Tempo do mundo antigo, outra cultura. Regime de sociabilidade do escravismo antigo. Povos mais fortes faziam guerras contra povos mais fracos para submetê-los à escravidão. Os trabalhadores do tempo do mundo passado eram os escravos. É bastante significativo que os referidos povos, o chinês, o hindu e o hebreu, que produziram os profetas da paz, sejam praticamente os únicos que sobreviveram e mantiveram seu vigor espiritual até ao dia de hoje. Os povos guerreiros desperdiçavam sua força e desapareciam. Por exemplo, o povo assírio, registrado no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. O povo assírio teve sua existência finda. Foi um povo que foi extirpado da face da terra, porque só sabia fazer guerra. Não sabia fazer relações pacíficas com outros povos e empreender o comércio e desenvolver a economia. Não, os assírios só sabiam fazer guerras. Portanto, desapareceram da face da terra. Os hindus, os chineses, os hebreus poupavam a sua energia e ainda vivem. De modo que, a despeito dos golpes de 50 séculos, esses três povos pacíficos são ainda capazes de dar ao mundo homens da envergadura de um Sun Yat-sen, de um Bergson, de um Einstein, de um Gandhi ou de um Tagore. Parece, portanto, existir uma lei histórica definida que rege a vida e a morte dos povos. Essa lei, resumida em poucas palavras, seria a seguinte: os povos que vivem mais tempo são os povos pacifistas da terra, isto é, os povos que renunciam a seus guerreiros e seguem seus profetas. Os povos que seguem os profetas estabelecedores da cultura da paz, para que haja relações pacíficas entre os povos, de modo que a economia se estabilize e cresça e os povos se desenvolvam economicamente. Comércio se expandindo. Um dos primeiros grandes profetas foi Moisés. Moisés do Nilo. Libertou um punhado de escravos semi-selvagens, deu-lhes uma religião, organizou-os do modo que lhes permitiu sobreviver durante 3.000 anos e que ainda garante a sua continuação por pelo menos durante mais outros 3.000 anos. Há quem negue a existência de Moisés, como há quem negue a existência de Homero, de Jesus ou do inspirado Shakespeare. Incapazes de compreender as grandes personalidades, as pequenas personalidades do mundo procuram logo eliminá-los, tentando provar que eles jamais existiram. Se Moisés não foi criado por Deus, os autores do Antigo Testamento fizeram bem em censurar a Deus por sua omissão, criando eles próprios Moisés, pois os judeus precisavam de um tipo de homem extraordinário para organizá-los numa grande nação. O homem que conseguiu isso foi Moisés,
seja como homem de carne e osso que viveu no Egito, seja como um herói nacional fictício que vive no coração de seu povo e que tantas vezes o leva através do deserto do desespero a novos deuses, a novas esperanças e a novas ações. Não importa se efetivamente Moisés existiu ou não, o que importa é que o povo hebreu se formou através dessa narrativa. E isso faz sentido para a nossa cultura ocidental. Isso é muito importante. Nós, Homo sapiens, interagimos a todo momento com a linguagem representativa, a linguagem de figurações, a linguagem ficcional que proporciona a nós contar histórias, porque a todo momento estamos contando histórias. Produzimos narrativas para poder nos comunicar. As narrativas são essenciais à comunicação. Sem narrativas, não há comunicabilidade, não há o atributo essencial da comunicação. Moisés, o mito, se de fato é uma figura mitológica, não foi menos poderoso na formação do destino do seu povo que Moisés, o homem histórico. Consideremo-lo, portanto, como personagem real da história. De acordo com os relatos do Velho Testamento, Moisés descende de pais hebreus, mas foi criado como filho de uma princesa egípcia. Dizia ela tê-lo encontrado flutuando numa arca, quando fora banhar-se no rio Nilo. Esta história parece um tanto fantástica. Moisés não é o primeiro homem na história cujo nascimento se acha envolto em semelhante conto de fadas. Consta que o rei da Suméria, Sargão I, também foi encontrado numa arca, flutuando no rio. Parece que era um hábito popular de senhoras solteiras de sangue real explicarem o nascimento de seus filhos desta maneira milagrosa. Olha o bom humor do autor, o bom humor do historiador. Parece que era um hábito popular de senhoras solteiras de sangue real explicarem o nascimento de seus filhos desta maneira milagrosa e extraordinária. É bem provável que Moisés tivesse sido filho acidental da filha do faraó e de um pai hebreu. Tanto os egípcios como os hebreus teriam tido muito interesse em encobrir esse fato. Daí a história muito colorida e ingênua que nos conta o Velho Testamento. Tudo isso, no entanto, não passa de mera adivinhação e especulação. Sua verdadeira origem não é muito importante. Tinha sangue hebreu em suas veias e foi educado como um príncipe egípcio. As opiniões parecem concordar nesses dois pontos. Seu nome era egípcio, Moisés, que significa filho de, como Tutmoses, filho de Tut, Ramoses, filho de Ra. Moisés, um dos deuses, aquele que foi retirado das águas do rio Nilo para libertar o povo hebreu da escravidão da terra do Egito e encaminhar esse povo para a terra prometida, a terra de Canaã. Moisés, o estadista. O significado de Moisés, do nome de Moisés, é grandioso. O significado do nome de Moisés é grandioso. De sua infância pouco se sabe. Seu caráter era tipicamente hebreu. Que fique consignado isso. O caráter de Moisés era um caráter de peregrino e a história dele mostra justamente isso. O caráter de Moisés era tipicamente hebreu, de peregrino, aquele que caminha em terras estrangeiras. De sua infância pouco se sabe. Educado para o sacerdócio e para a nobreza, é provável que, muito jovem ainda,
se familiarizasse com os ensinamentos de Akhenaton, o sábio rei egípcio que criou o monoteísmo e que, por causa de seu esforço nesse sentido, de criação do monoteísmo, foi considerado louco. Mais tarde, Moisés frequentou o seminário teológico de Heliópolis, Cidade do Sol. Barbeava-se, praticava jogos de bola e de outros divertimentos dos estudantes. E estava se encaminhando bem para a sua carreira de nobre egípcio, para toda a vida, uma carreira estável, e para ser uma bela múmia adorada e dignificada depois de morto. Mas Moisés era rebelde e hebreu. Moisés tinha espírito de peregrino, de caminhante, espírito de nômade, espírito de beduíno, nômade, caminhante por terras estrangeiras. Já muito jovem, Moisés começou a frequentar as camadas inferiores, a andar com os escravos hebreus. Às vezes, era visto conversando com os trabalhadores hebreus que faziam os tijolos para as construções das cidades. Ficou surpreendido de ver como eram interessantes. Eles também, bem como os egípcios, possuíam sua história, com seus grandes homens e seus grandes momentos e monumentos de glória. Falaram-lhe de seu pai Abraão, que abandonara a cidade de Ur na Caldeia à procura da liberdade da promessa divina, encontrando-a num país novo entre o deserto e o mar, e contou tudo mais, todas as histórias interessantes da cultura hebraica. Durante algum tempo, Abraão e seus descendentes moraram ali, seus rebanhos e suas manadas multiplicaram-se, e eles assim ficaram ricos. Foram prósperos comerciantes na terra do Egito. Aqui é a entrada de Jacó com os seus filhos na terra do Egito, que era administrada por José, o governador da economia do Egito. Os hebreus chegam em condição privilegiada, crescem, começam a fazer o pequeno comércio entre eles, logo um pouco mais começam a comercializar com os egípcios, crescem, se fortalecem, começam a ser senhores de outras terras e começam a desenvolver até o comércio internacional. Os hebreus começam a atravessar mercadorias para povos vizinhos aos povos da terra do Egito. Povos vizinhos à terra do Egito. Comércio internacional. Os hebreus começam a exportar mercadorias, produtos, especiarias. Os hebreus são sofisticados comerciantes. Sempre foram durante o curso da história humana. E aqui isso fica muito bem claro. Eles chegam numa condição privilegiada na terra do Egito a partir da administração de José, quase um faraó, a segunda pessoa em maior importância na época da dinastia dos faraós Ixos. Eles crescem, se fortalecem, começam a fazer até comércio internacional, mas isso fere interesses político-econômicos do governo do Egito. Então, eles saem de uma condição antinatural, privilegiada, porque era um povo mais fraco, e caem para uma condição natural. No mundo antigo, o povo mais fraco era povo escravo. Então, os egípcios submetem os hebreus à escravidão. Eles perdem privilégios. Repetirei. Durante algum tempo, Abraão e seus descendentes moraram ali. Seus rebanhos e suas manadas multiplicaram-se, e eles assim ficaram muito ricos e prósperos, grandes comerciantes na terra do Egito. Mas os judeus, os hebreus, eram um povo nômade, transitante, caminhante e peregrino. Parecia ser o seu destino errar pelo mundo de um país para outro. E agora, por fim, estavam na terra dos faraós, reduzidos à condição de escravos, mas ainda assim muito orgulhosos dos grandes pioneiros de sua raça e etnia. Aqui a gente percebe a passagem do curso de 400, de 300 anos, distanciando José do Egito e Moisés do Nilo. É bem essa narrativa aqui.
Os hebreus chegam em uma condição privilegiada, crescem, fazem o seu comércio pequeno, médio, grande, até o comércio internacional, mas perdem ao longo do tempo essa condição privilegiada e caem numa condição de muito tremenda e absurda escravidão, indigna escravidão. Eles passam a ser superexplorados em relação à exploração do trabalho, regime de escravidão. Os hebreus, esses homens, essas personalidades e sua história fascinaram Moisés. Moisés passou a ir vê-los com frequência, mais a miúde, para entendê-los mais detalhadamente. Por isso que Moisés era sofisticado culturalmente falando. Ele era bem versado na cultura hebraica e muito bem versado na cultura egípcia. Moisés foi educado para ser um faraó. Abriu mão disso para viver com os escravos. Isso é liberdade. A princípio, seus companheiros aristocratas e nobres divertiam-se com a sua conduta esquisita de andar com os escravos, mas depois começaram a reprová-la. O faraó advertiu-o de que se afastassem dos semitas estrangeiros e sem cultura. O faraó advertiu Moisés de que se afastasse dos semitas estrangeiros e sem cultura. Para o faraó, isso era uma ameaça de rebelião entre os escravos. Então o faraó disse a Moisés: corta essa, pode sair de entre esse povo aí, esse não é o seu lugar aqui na nobreza, você foi educado inclusive para ser um faraó, se necessário for, então pode parar de andar com os escravos, tá bom? Esse negócio não vai dar bom. Eles são um risco para a estabilidade econômica do Egito. Moisés, porém, não deu ouvidos às admoestações do faraó. Certa vez, estando a observar alguns hebreus em seu árduo trabalho, deparou-se-lhe um chefe egípcio que açoitava impiedosamente um escravo da turma dos hebreus. Num excesso de ira e fúria, Moisés Repetirei a leitura do parágrafo. Certa vez, estando a observar alguns judeus em seu árduo trabalho, deparou-se-lhe um chefe egípcio que açoitava impiedosamente um escravo da turma dos hebreus, dos judeus. Num excesso de ira e furor, Moisés vibrou um golpe tremendo na cabeça do egípcio, matando-o. Assassinar um egípcio para defender um escravo hebreu era um caso muito grave, apenado com pena de morte. Moisés teve de fugir para o deserto para salvar a própria vida. Vemos agora o príncipe transformado em pastor nas estepes selvagens limítrofes com o deserto. Moisés se socorreu no deserto, ele fugiu do faraó para não morrer, para não ser condenado à morte. Fugiu para o deserto. Começava um novo capítulo em sua educação. Pôs de lado os pergaminhos empoeirados da universidade com suas histórias indigestas sobre as sombras dos mortos e a procura de Osíris, a teologia dos deuses egípcios, e em vez delas, aprendeu a ler no céu noturno as sílabas chamejantes das estrelas vivas. Moisés se tornou contemplativo. Ele passou a observar a trajetória dos corpos celestes. Começou a investigar a astronomia, a astrologia, começou a calcular trajetórias e movimentos dos corpos celestes. Moisés passou a ser contemplativo. Esse céu magnífico, magnânimo, soberbo de divindades. Olha que lindo, que maravilha. Saí daquela confusão da cidade do Egito. Estou aqui no deserto, no silêncio, onde Deus fala. Tem nada, mas Deus fala. Moisés aprendeu a ler no céu noturno as sílabas chamejantes das estrelas vivas.
libertou seu espírito das ridículas divindades do hipopótamo, da vaca e do cão, adorados pelos egípcios. Começou a procurar um Deus novo e mais digno, e ele o acha no deserto, numa tempestade de areia. Ouve sua voz no trovão. De manhã cedo, ao nascer do sol, quando os raios atingem o espinheiro do deserto, Moisés vê Deus bem de frente, na sarça ardente, que pegava fogo, mas não tinha sua matéria consumida. Achara seu novo Deus no deserto, um Deus terrível das selvas, um Deus árabe, um Deus que atravessava as montanhas, percorria os desertos e repousava em barracas suntuosamente coloridas. Um Deus que protege seu povo à noite, quando este se recolhe para dormir. Um Deus que o leva à batalha, que castiga seus inimigos sem dó. O Senhor dos exércitos, o Deus da guerra, Senhor das armas. Um Deus que muda de opiniões como o vento, que é rápido na vingança de um insulto. Um Deus que, por vezes, quis exterminar o seu próprio povo. Um Deus que não recua ante uma mentira quando esta lhe convém. No entanto, é um Deus que não comete injustiças, que é generoso para com os estranhos, generoso para com as viúvas, generoso para com os presos, generoso para com os órfãos, generoso para com os hospitalizados, generoso para com os mais fracos, generoso para com os extremamente pobres, bondoso para com os órfãos e misericordioso para com os pobres. Em poucas palavras, um Deus que possui todas as virtudes e defeitos do beduíno e caminhante peregrino árabe. É como se Moisés tivesse olhado no espelho e reconhecido Deus em sua própria imagem. Com efeito, o quadro de Jeová, tal qual Moisés o pintara, nada mais é do que o retrato do próprio Moisés, amplificado em proporções divinas e sobre-humanas. Moisés enxergava Deus em si. Moisés tinha caráter divino, porém Moisés era extremamente humilde. Por isso que ele dialogava pessoalmente com Deus, de acordo com o capítulo 33 do livro do Êxodo, que leremos já já. Avancemos. Avancemos, moçada da Escola de Campeões. Durante alguns anos, Moisés viveu no deserto. Gostava de sua espaçosa solidão, a qual dava a seus pensamentos uma oportunidade de expansão. Sua natureza mística encontrou rico alimento na profunda calma da areia e do céu do deserto. Moisés passou a ser uma pessoa contemplativa, só observando a beleza divina dos céus. Os céus mais lindos, mais límpidos e lindos do deserto. Moisés casou-se com a filha de um rico chefe beduíno e fixou domicílio, levando uma vida tranquila de contemplações. Moisés fixou domicílio no deserto. Ali ele encontrou a paz. Casou-se com a filha de um rico chefe beduíno e fixou domicílio ali, na terra do deserto, levando uma vida tranquila de contemplações e de inspirações espirituais. Aquele povo escravo na terra do Egito. Não sei por que eu estou conectado com esse povo. Algo diz no meu coração que há uma missão para a minha vida que tem que ver com a existência e sobrevivência desse povo. As contemplações de Moisés olhando os céus mais lindos do deserto. Mas a ideia dos escravos que ele deixara no Egito inquietava-o. Falava deles frequentemente aos amigos beduínos, descrevia-lhes sua miséria de então, sua degradação e sua degeneração, e o seu glorioso passado. Os beduínos simpatizavam com seus parentes infelizes. Também eles descendiam do mesmo chefe rebelde, Abraão, que gerou Ismael, e Ismael deu descendência
aos árabes, povos irmãos, árabes e os hebreus. Interessante, quando José do Egito é vendido pelos seus irmãos como escravo para a terra do Egito, passavam os ismaelitas. Ali observamos o encontro de dois povos fundamentais para o enriquecimento da cultura humana. Os ismaelitas árabes e o povo hebreu na figura de José, que estava sendo vendido para a terra do Egito, vendido pelos seus irmãos complicados, invejosos, violentos, irascíveis e iracundos, invejosos, maledicentes, vis, idólatras da violência, venderam o pobre do José para o Egito. Mas era a vontade de Deus. Era Deus escrevendo a história. Os beduínos simpatizavam com seus parentes infelizes, os hebreus. Também eles descendiam do mesmo chefe rebelde, Abraão, cuja coragem tinha aberto um caminho pelas selvas em busca de um novo lar para a sua tribo. Pouco a pouco ocorreu a Moisés a ideia de que os hebreus poderiam ser induzidos a fugir da terra do Egito e recuperar a sua liberdade no deserto, recuperando assim a sua cultura gloriosa, honrando ao patriarca mor Abraão. Mais tarde, talvez ele pudesse reconduzi-los para Canaã, a antiga terra de seus antepassados, devolver aos hebreus a sua terra e dar-lhes um novo Deus. Que sonho glorioso iluminara Moisés quando, sentado nas encostas do Monte Sinai, cuidava de seus rebanhos e dos rebanhos de seu sogro, Jetro, o chefe beduíno, transitante, nômade, que fixou moradia transitantemente no deserto. Jetro, Raguel. Chegara o momento de agir. Entre tempos passados alguns tempos, o velho faraó havia morrido e um outro faraó ocupava o trono do Egito. A notícia dessa mudança chegou ao conhecimento de Moisés através das caravanas que passavam por sua tenda, em seu caminho do Egito ao Oriente. Chegara o momento de agir. Moisés é vocacionado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão na terra do Egito e conduzi-los para Canaã, a terra da promessa, a terra da promissão. Chegara o momento de agir, chegara o momento da ação, o momento da libertação. Vemo-lo, pois, de novo no Egito, andando entre os escravos, incitando-os à revolta. Disse-lhes que depusessem as ferramentas, que cessassem de carregar pedras e de fabricar tijolos para seus opressores. Moisés, o príncipe egípcio e pastor árabe, tornara-se um chefe trabalhista hebreu. Olha a perspicácia do escritor, a perspicácia do historiador. Foi Moisés o organizador do primeiro sindicato de pedreiros da história. Que perspicácia, que observação singela. Historiador Henry Thomas, em seu livro A História da Raça Humana. Quando Moisés pediu ao faraó para restituir a liberdade dos hebreus, Quando Moisés pediu ao faraó para restituir a liberdade aos hebreus, o monarca egípcio, a princípio, não lhe deu ouvido. Mais tarde, contudo, mudou de opinião. Estes escravos eram, segundo ele, uma raça doentia de revoltosos, amontoados em seu gueto de más condições sanitárias na terra de Gésen, na zona de Gósen, constituíam uma fonte de perigo para a nação egípcia. Os habitantes das ruas imundas de Gósen eram diretamente responsáveis por uma série de epidemias que assolavam a terra do Egito. Repetirei. Os habitantes das ruas imundas da terra de Gósen eram diretamente responsáveis por uma série de epidemias que assolavam o Egito.
Os habitantes das ruas imundas de Gósen eram diretamente responsáveis por uma série de epidemias que assolavam o Egito. E Moisés teve o cuidado de salientar a aparente responsabilidade dos hebreus pelas 10 pragas que haviam infestado a terra dos faraós. Por isso, quando os hebreus partiram do Egito chefiados por Moisés, o faraó estava sobremodo contente com a sua saída. O texto bíblico, a narrativa bíblica, traz que Deus havia prometido: trarei tantos problemas para o governo do faraó, tantas doenças, tantas epidemias, que ele expulsará vocês da terra do Egito. A leitura da narrativa científica traz a seguinte descrição. Vejam como se conjugam a narrativa do texto bíblico e a narrativa ou com a narrativa científica. A constituição da biografia de Moisés a partir de investigações documentais e científicas. Repetirei a leitura do parágrafo porque isso é muito rico. É o olhar da ciência e o olhar fantástico da literatura bíblica. Gêneros textuais completamente diferentes. Um serve a um propósito e outro serve a outro propósito. Não confundamos isso. Isso traz muita confusão e não é bom e não é boa a confusão para os nossos propósitos. Bom é o esclarecimento. Portanto, o gênero textual bíblico serve a um propósito de alcance de sentido e significado. O gênero textual científico serve à verdade da ciência. São propósitos completamente diferentes. Não os confundamos. Repetirei. Quando Moisés pediu ao faraó para restituir a liberdade aos hebreus, o faraó, a princípio, não lhe deu ouvidos. Mais tarde, contudo, mudou de opinião. Estes escravos eram, segundo ele, uma raça doentia de revoltosos, amontoados em seu gueto de más condições sanitárias e sem saneamento básico na zona de Gósen, constituíam uma fonte de perigo para a nação egípcia. Os habitantes das ruas imundas de Gósen eram diretamente responsáveis por uma série de epidemias que assolavam a terra do Egito. E Moisés teve o cuidado de salientar a aparente responsabilidade dos hebreus pelas 10 pragas que haviam infestado a terra dos faraós. Por isso, quando os hebreus partiram da terra do Egito, chefiados por Moisés, o faraó estava sobremodo contente com a sua saída. A partida do Egito foi, portanto, ainda que muito importante para os hebreus, um episódio insignificante na história dos egípcios. Tão insignificante mesmo que não encontramos uma única referência e nota a ele nos monumentos egípcios. Quanto à história miraculosa desta saída, que lemos no Antigo Testamento, não passa de uma das exageradas dramatizações de fatos e ficções que encontramos na história antiga de todas as nações. Não passa de uma das exageradas dramatizações de fatos e ficções que encontramos na história antiga de todas as nações. Histórias extraordinárias, mitos de formação de diversos povos. Os hebreus que Moisés libertara constituíam uma tribo de homens brutos, belicosos e desorganizados, mas o gênio de Moisés conseguiu congregá-los num forte sentimento de união. Que legal! Os hebreus que Moisés libertara constituíam uma tribo de homens brutos, belicosos e desorganizados, mas o gênio de Moisés conseguiu congregá-los num forte sentimento de união de nação. Para isso, porém, precisou de muitos anos. Antes de poder transformá-los numa grande nação, foi mister dar-lhes um novo código de leis e insuflar-lhes uma nova alma para o alcance do sentimento de nação. Chefe nato que era, compreendeu que conseguiria mais facilmente convencer seus espíritos mediante uma cerimônia religiosa impressionante, sob um cenário natural, capaz de inspirar profundo respeito e temor perante os olhos dos hebreus. Escolheu o Monte Sinai para esse fim.
com seus 5 picos erguendo-se acima das nuvens, com suas avalanchas de areia branca e com seus penhascos que pareciam fazer ressoar as gargalhadas e os mandamentos de Deus, era o Monte Sinai, um púlpito esplêndido onde o céu e a terra podiam se aproximar numa comunhão mais íntima, de comunicação intensa. É só lembrarmos do capítulo 33 do livro do Êxodo, que descreve como Moisés se comunicava com Deus. É bem numa descrição de cenário como essa, como esse cenário escrito pelo professor historiador Henry Thomas. Monte Sinai, com seus 5 picos erguendo-se acima das nuvens, com suas avalanchas de areias brancas e com seus penhascos que pareciam fazer ressoar as gargalhadas e os mandamentos de Deus. Era o Monte Sinai, um púlpito esplêndido, onde o céu e a terra podiam se aproximar numa comunicação e comunhão bem mais íntima. É Deus se comunicando diretamente com Moisés e indiretamente com o povo. Deus não se comunicava diretamente com o povo. Havia uma incompatibilidade e abismo que separava Deus do povo, Deus santidade e o povo perversidade. Aí Moisés apresentou um código semi-selvagem e semi-sublime de ética que guiou e também desorientou a humanidade até ao dia de hoje. A despeito da crueldade de certos preceitos e dos frequentes lapsos de inconsistência pueril, constitui, no entanto, uma das primeiras tentativas para incutir nos corações pensamentos de amor e de bondade, o Decálogo dos 10 Mandamentos. Seu preceito de exigir olho por olho não é mais do que poderíamos esperar de um homem que acaba de sair da floresta da selvageria primitiva. Mas seu conselho de ser bom, amigo e misericordioso para com os pobres e estranhos é quase mais do que esperamos hoje dos homens pseudo-civilizados. Ainda é um hábito nosso desprezar os estrangeiros, principalmente os estrangeiros de países mais vulneráveis economicamente, que se acham em nosso meio. Ainda não alcançamos Moisés, que viveu há 3.000 anos atrás. Não nos esqueçamos também de que foi Moisés o primeiro a abolir os sacrifícios humanos para fins rituais, mandamento esse que continua até agora sendo desrespeitado. Consta que Moisés morreu antes de chegar à terra da promissão, à terra prometida. Deus levou Moisés até diante da bênção e disse a Moisés: sua missão finda aqui. Venha morar comigo, agora você verá meu rosto. E Moisés transcendeu em divindade, alcançou o paraíso com Deus. Mas não acessou a terra prometida. Moisés foi a ponte sobre a qual atravessou um povo da escravidão para a liberdade. Lindo! O caráter de Moisés é divino, a essência do caráter de Moisés é divina. A obra que iniciara passou às mãos de homens inferiores. E este tem sido o destino comum dos maiores revolucionários do mundo, desde Moisés até aos nossos dias. Antes de morrer, no entanto, purificara o povo doentio com os ventos do deserto. Esperou que os velhos decrépitos e violentos e inúteis morressem para que fossem substituídos por uma geração de pioneiros mais valorosos, mais intelectualizados. Levou para o deserto os remanescentes de uma raça agonizante, vil e violenta, dos quais nada mais esperava, e transformou-os num povo unido que se opõe tenazmente à morte, que sobrevive até ao dia de hoje e sobrevive em excelência. É povo desenvolvido economicamente, é povo desenvolvido tecnologicamente, povo desenvolvido culturalmente. Aprendamos com a peregrinação dos hebreus. Agora acessaremos a narrativa do texto bíblico. Capítulo 33 do livro do Êxodo. Deus nos conduz à melhor leitura. Amém.
Vídeo extenso, mas necessário. Avancemos. Ler é necessário. Escrever é necessário. Meditar é necessário. Primeiro tópico. Deus manda o povo hebreu sair do Monte Sinai. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, para a terra prometida. Porém, eu não irei com vocês, pois vocês são um povo violento, um povo teimoso, um povo vil, um povo dado à fofoca e à confusão, um povo da contenda, povo de dura cerviz, povo incrédulo, sem fé e violento, idólatra e amante da violência. Eu, Deus, poderia destruir vocês no meio do caminho. A incompatibilidade entre mim e vocês é o que Deus diz a Moisés, para Moisés comunicar isso ao povo. Quando Moisés deu essa mensagem aos hebreus, eles começaram a chorar, e ninguém usou mais as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso, um povo violento, um povo mau, arrogante, soberbo e de rebelião. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os hebreus saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Observação. Neste trecho do primeiro tópico do capítulo 33 do livro do Êxodo, verificamos a compreensão humana sobre Deus no tempo de Moisés, um tempo de 3.300, 3.200 anos para trás. Deus disse ao seu povo, vá e alcance a terra prometida. Eu vou diante de vocês, eu vou à frente de vocês, e vou fazer guerras contra os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O Deus do tempo do mundo antigo era o Senhor das armas. Lembremos que no mundo antigo imperava o regime de sociabilidade do escravismo antigo. Era a lógica da economia da guerra. Os estados sobreviviam bem assim. Povos faziam guerras contra outros povos mais fracos para submetê-los à escravidão. Os escravos produziam a base material e a riqueza material dos povos mais fortes. Economia da guerra no regime de sociabilidade do escravismo antigo. Portanto, a compreensão dos hebreus sobre Deus era de que Deus era o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, o Deus justiceiro. E um outro ponto interessante é a observação que o Deus do tempo do Antigo Testamento, do tempo de Moisés, era um Deus que exigia sacrifícios de riquezas em ouro e prata. Deem-me as suas joias para eu pensar se perdoarei vocês ou se não perdoarei vocês. O sacrifício nem era garantia. Era só a clemência. Deus ainda pensou em destruir o seu povo. A intercessão de Moisés a Deus em favor do povo é que evitou o extermínio dos hebreus. Deus quis exterminar os hebreus por diversos momentos durante a travessia do deserto. Povo mau, de dura cerviz. Segundo tópico, precioso tópico, a tenda da presença de Deus. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância, fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor, ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até ele entrar na tenda. Depois que ele entrava na tenda, uma coluna de nuvem descia e parava bem na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda,
Todos se ajoelhavam prostrados em reverência e temor a Deus. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento para transmitir ao povo as ordenanças de Deus, porque Deus falava com o povo indiretamente. Deus falava diretamente apenas com Moisés, porque Moisés tinha caráter divino. A essência do caráter de Moisés era uma essência divina. Por isso que Moisés era amigo de Deus. Depois de falar com Deus, Moisés voltava para o acampamento para transmitir as informações ao povo. Porém, Josué, filho de Nun, o moço que era o auxiliar imediato de Moisés, ficava na tenda. Deus promete estar com o seu povo. Último tópico do capítulo 33 do livro do Êxodo. Aqui observaremos no coração a essência do caráter de Moisés, o caráter divino. As orações de Moisés foi atendida e Deus livrou o povo hebreu e garantiu que ele chegasse até a terra prometida. O povo hebreu, porque Moisés mesmo não chegou. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, se isso é verdade, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Este povo é mau, Deus, mas é o teu povo. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você muito bem e você conseguiu a minha aprovação. Que lindo! O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido porque conheço você muito bem, conheço o seu caráter é divino. E você conseguiu a minha compreensão, você foi aprovado. Aí Moisés suplicou: por favor, Deus, deixa que eu veja a tua glória, quero ver a tua face. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. A minha glória é fulminante, mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas. Porém, não verá o meu rosto, senão, Moisés, você será fulminado, você morrerá. E Deus abençoou o seu povo. A prova da bênção foi a expressão e manifestação da glória de Deus bem diante de Moisés e a oração de Moisés sendo atendida. Deus abençoou o seu povo. Deus prometeu estar com seu povo para todo o sempre. Moisés garantiu sobrevivência do povo hebreu desde o tempo do mundo antigo até ao dia de hoje, porque a narrativa de Moisés permanece. Ela traz sentido de existência à cultura dos judeus, à cultura dos israelitas, à cultura dos hebreus. Importante, em certa medida e significado, todos nós somos hebreus. Vamos contextualizar essa riqueza de informações com a nossa jornada socioeducativa. Dentro de uma unidade socioeducativa de internação,
nós somos peregrinantes, estaremos de passagem, estamos de passagem. Temos de produzir a melhor jornada socioeducativa. Devemos construir legados de bênçãos, bênçãos que serão transmitidas em heranças para jovens socioeducandos do futuro. Aprendamos com Moisés. Moisés abandonou o protagonismo e preferiu ser ponte. Que prefiramos ser ponte. Nós construiremos uma jornada socioeducativa de excelência se primarmos e priorizarmos o auxílio aos nossos companheiros. Devemos ser solidários às aflições e às ansiedades dos nossos companheiros da prisão. É isso aí. Tenhamos a mente de José do Egito, há 3.700 anos para trás, que olhava para os seus companheiros de prisão, para os seus companheiros na prisão, com um olhar de empatia, com um olhar de generosidade, com um olhar de compaixão. Moisés também era outro que teve empatia total e absoluta para com os escravos hebreus na opressão estabelecida pelo faraó de cerca de 3.300, 3.200 anos para trás em relação a nós. Aprendamos com José do Egito e com Moisés do Nilo a construirmos uma jornada socioeducativa estabelecida pelo amor, construída sobre os alicerces do amor, do perdão, da paciência, da tolerância. Tolerância, que é a paciência esticada como um elástico ao infinito. O colega errou contra nós, perdoemos. Errou uma vez, perdoemos. Errou a segunda vez, perdoemos. Errou a terceira vez, perdoemos. Infinitas vezes, perdoemos. Só assim alcançaremos paz. Não é para sermos bonzinhos, é para sermos pacíficos, porque isso traz saúde mental. Aprendamos a construir as nossas jornadas socioeducativas com Moisés do Nilo e com José do Egito. Pessoas extraordinárias, pessoas que tinham o caráter de Deus, pessoas que foram pontes para outras pessoas. Que sejamos generosos, que no nosso coração Deus seja hóspede. Amém. Amém. Sejamos como o salmista Davi, que tenhamos paz a partir da inteligência do Salmo 23. O salmista Davi, outra grande personalidade sobre a qual estudaremos aqui nos nossos vídeos da Escola de Campeões. Conversaremos sobre Davi, o rei Davi, o poeta, o salmista mor por excelência. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença daqueles que se consideram meus inimigos, porque eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e que o teu cálice transborde o meu cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, em paz, com longevidade. Salmo 23, o salmo do peregrinante, o salmo do beduíno, o salmo do exilado, o salmo daquele que quer alcançar a paz. O salmo de Moisés. Moisés foi para o deserto para alcançar a paz. José só alcançou a compreensão sobre a sua missão na terra do Egito, atravessando o deserto como escravo, caminhando para a terra do Egito. Interessante. José faz o caminho de ida para a terra do Egito. Moisés faz o caminho de retorno para a terra de Canaã. Que história linda a história do povo hebreu. Povo peregrino, povo beduíno, povo transitante por terras estranhas, o povo estrangeiro por excelência. Amém. Que nos nossos corações habite a paz de Deus. É isso, moçada da Escola de Campeões.
viva a cultura, viva a literatura, viva a arte, viva a sala de arte, viva a escola da Unire, viva a socioeducação. Amém. Deus nos abençoe sempre, sempre, sempre. Que sejamos estabelecedores da cultura da paz. Amém, amém e amém. Viva a Escola de Campeões. Vocês são campeões em Cristo Jesus. Amém.